Da reportagem de hoje, do documento de hoje, da série O Segredo dos Deuses, que investiga, sublinho, suspeitas muito fortes da existência de uma rede internacional de tráfico de crianças envolvendo altos dirigentes da Igreja Universal do Reino de Deus. Temos-nos centrado ainda na história de Maria, nome fictício, que volta a estar connosco esta noite. Maria é a mãe biológica de Vera e Luís e também de Fábio, o mais novo dos três irmãos, que foi levado de Lisboa e que acabou por viver no Brasil uma grande parte da vida e morreu em Nova Iorque, nos Estados Unidos, como ficámos a saber esta noite. Para o programa de hoje temos também Rita. A Rita é uma antiga criança do mesmo lar da obra social da Igreja Universal do Reino de Deus, de onde foram levados os três irmãos. Conheceu os três irmãos, vamos tentar perceber que memórias é que tem deles e como é que recorda quer o seu percurso, quer o que acontecia no lar e na obra, e também o Dr. Fernando Ramalho, médico, que já nos ajudou numa das reportagens a perceber de uma forma muito enfática que há aqui um elemento que poderia ter alterado tudo de uma forma significativa, que é quando é inventada uma doença à Maria, mãe biológica, de que seria seropositiva, portanto, portadora do vírus da SIDA, e que isso, comprovadamente, não é possível. Não é possível alguém ser seropositivo e deixar de ser seropositivo. Pois não, Dr. Vitor? Não, é óbvio que não. Olhando retrospectivamente, e mesmo nessa altura, queria lembrar que estamos a falar da década de 90, em que os diagnósticos não eram tão simples como hoje em dia, eram baseados em testes serológicos, que eu diria que neste caso muito em particular, e naquilo que eu tive acesso, eu diria que me permitem, ou são inventados ou são testes falsos. Na década de 90, de facto, tínhamos testes simples ainda, não eram muito sofisticados como hoje em dia, mas tinham obrigatoriamente que passar pela mão dos médicos, dos especialistas, que teriam que validar esses testes. Isto é, havia uma técnica chamada Western blot que podia confirmar se esses testes eram de facto positivos ou não. É evidente, pela reportagem, pelo aquilo que eu tenho ouvido, esta senhora a quem eu presto a minha homenagem, a minha solidariedade, e de facto queria expressar aqui publicamente a coragem com que esta mulher tem seguido todo este processo e manifestar por isso mesmo a minha solidariedade relativamente a esta questão. Mas é impossível, até porque ela hoje é dadora de sangue, por aquilo que me contaram, e portanto ainda mais me contaram que os filhos também, eu tive acesso a um documento em que dizia que os filhos eram seropositivos. Ora bem, podemos mais tarde ou agora, como quiser, desmistificar também essa questão, porque de facto era impossível. Era impossível não só serem seropositivos, como também, inclusivamente, em consequência disso, ter desaparecido a doença, como desapareceu. Isto é, não há remissões espontâneas, portanto, estes testes, se me permite, ou foram inventados, eu não consegui ver nenhum documento que mostrasse isso mesmo. Agora, testes falsos. Portanto, não há aqui uma outra opção, não há aqui uma outra verdade, a não ser esta mesmo que eu acabo de expressar. Maria, muito boa noite. Boa noite. Uma vez mais. A Maria lembra-se como é que se lhe mostraram algum documento clínico que comprovasse essa alegada seropositividade? Nada. Nem nunca sequer me foi pedido por identidade nenhuma, por um juiz, por uma assistente social, por nada, que eu fizesse uma análise, não só para isso, mas para comprovar o que eles dizem que eu quero toxicodependente. Maria, como é que criou então, recorde-nos e explique-nos na medida do possível, como é que criou então essa ideia que lhe foi transmitida por algumas pessoas de que isso poderia ser assim, de que de facto podia ser seropositivo? Fácil. O meu marido, à altura, a pessoa que vivia comigo, o pai dos meninos, foi-me infiel inúmeras vezes, do conhecimento de muita gente. Às vezes eu até evitava sair à rua porque, pronto, cruzava-me muitas vezes com as senhoras que tinham uma relação com ele, e quando eu vou ter com uma delas e lhe pergunto
ele usou o preservativo contigo e ela me diz não. Eu disse, pronto, se não usou contigo, não usou com ninguém. E achei que fosse possível. Acreditei que fosse possível. Mas alguém lhe disse que isso tinha acontecido consigo e com aquele documento que nós vimos assinado Sim. na semana passada, assinado por uma advogada, pela advogada da Igreja Universal do Reino de Deus, continha essa afirmação e foi validado pelo tribunal. Não foi, Maria? Suponho que sim, pelo menos o tribunal aceita isso e no que está escrito, toda a gente já viu, está comprovado, eles são seropositivos e acho que o senhor doutor pode validar esta informação. Eu tinha que ser para os meus filhos serem. Claro. Não, eu permito, José Alberto, permito que faça um comentário sobre esse documento que também tive acesso. Eu acho de veras estranho o que se passou. Eu já entrei em alguns processos, por razões da minha natureza profissional médica e algumas pessoas na década, particularmente 90, em que também se fazia também muita coisa sobre a hepatite B e eu tive imensa gente que me pediu ajuda. E quando tive acesso a este processo, uma das coisas que mais me incomodou foi ver a assinatura de uma juíza que baseou a sua decisão num documento assinado por uma advogada que afirmava que as crianças são seropositivas. Ora, eu não posso, de forma alguma, neste momento, concordar com este processo, no sentido em que esta validação só poderia ser feita desde que, de facto, a senhora, ou a juíza, ou o juiz, que resolveu tomar a decisão, tivesse que basear essa afirmação em dados meramente médicos. E é feito por uma... Eu vi esse documento em que diz, a advogada desse mesmo lar diz, as crianças são seropositivas. E a sensação que dá é que a decisão foi tomada nessa base. Ora, na década de 90... Mas só nessa simples descrição que acabou de fazer, estão em um conjunto de irregularidades e crimes... Claro. Significativos. Claro, mas eu não tenho... Ou seja, aquele documento, aquela pessoa não tem qualquer legitimidade... Zero. ...para assinar aquele documento. Tal como eu não tenho legitimidade para assinar um documento de natureza jurídica... Aquele documento é apócrifo, aquele documento é nulo. É completamente nulo na minha perspectiva, na perspectiva médica, porque aquele documento só poderia te levar a chancela de um médico. Claro. Não podia ser de outra forma, de outra maneira. Portanto, eu, como lhe disse, na década de 90 entrei em vários processos, ajudando as pessoas que estavam afetadas com o vírus da hepatite B, que não tinham problema nenhum, absolutamente nenhum, e quiseram, algumas delas, serem colocadas de parte. Este processo sofre exatamente do mesmo problema. Um juiz ou uma juíza só pode aceitar um documento destes desde que tenha, de facto, a chancela do médico. Agora, sua carreira, no seu percurso profissional, que é vasto e extenso, já tinha testemunhado alguma situação semelhante a esta? Primeira vez na minha vida que eu... Em que havia um documento médico assinado por uma advogada, validado por um juiz? Não pode. Ouça, há aqui qualquer coisa, eu disse, aliás, penso que também disse isso na entrevista que foi feita, não em direto, mas em diferido. Eu disse exatamente que aqui há um conjunto de circunstâncias que me levam a pensar que tudo isto é meramente arquitetado para se tentar convencer alguém que toma uma decisão, no meu ponto de vista, completamente errada. Portanto, o que me faz... Eu tenho algumas dúvidas de perceber como é que é possível uma decisão deste país, de um juiz ou de uma juíza que diz faça-se isto às crianças, baseado num documento de uma senhora que não tem nada a ver com medicina. Portanto, isto só o médico é que pode afirmar isso. E repare, José Alberto, estamos ainda por cima, na década de 90, em que estes testes exigiam, de facto, pessoas que tivessem competência para os avaliar. Certo. É porque este processo é completamente falso. Eu não tenho nenhum problema publicamente a assumir isto. Este processo é completamente falso. Completamente falso porque é assinado por uma advogada e não por um médico. Completamente falso porque depois a seguir dizem que as crianças deixam de ser seropositivas, tal como a mãe. A mãe nunca foi seropositiva. E aqui queria expressar mais uma vez a minha solidariedade com esta senhora que viveu imensos anos pensando que era seropositiva e naquela altura não era fácil viver-se com o estigma do VIH. Mas vale a pena sublinhar isso. Maria, Sim. Ninguém precisa de saber o que não deve, mas esta acusação e este fantasma em que a Maria acreditou, por várias razões, além de terem tido esta consequência dramática, que foi um argumento usado pelo tribunal para entregar os seus filhos para a adoção,
Tem aqui, e esse é enfim, é a consequência mais dramática, mas tem também uma consequência igualmente dramática para si própria, Maria. Tão dramática que eu ainda hoje, quando vou fazer a minha dádiva de sangue e fico à espera que o envelope chegue à minha casa, porque o senhor doutor sabe atestar que somos obrigados, quando damos o sangue, é analisado para fazer o despiste de doenças infectocontagiosas, eu abro o envelope, tremo e choro, para ver até que ponto eu psicologicamente fiquei afetada com isto. Durante muito tempo, os médicos diziam, Ana, pelo amor de Deus, chega. Eu só dizia não. Porque há uma dada altura em que me dizem que estas senhoras do lar, eu vou dizer, já o tinha dito, não me encontraram porque não quiseram, a justiça não me encontrou porque não quis, porque houve um contacto destas senhoras à volta do ano 2001, salvo erro, não me consigo localizar bem agora no tempo, em que me pedem para eu assinar um papel para dar os meus filhos para a adoção. E eu interrogo-as, há aqueles anos todos que já passaram, queria saber onde é que estavam os meus filhos e que não assinava papel nenhum. E a resposta daquelas senhoras foi, também não precisamos que a senhora assine, deixe estar, não quer assinar, não assina. De certeza que eles... Maria, mas isso foi, tente situar-nos mais ou menos, isto foi 2000 e qualquer coisa? Sim, 2000, 2001, salvo erro. São muitos anos de Alberto, mas se Mas estiver nessa altura errada... já não estava com os seus filhos há algum tempo. Obviamente eles foram tirados em setembro de 95. Portanto, Há muitos papéis com datas, com isto, com aquilo, mas a exatidão sou eu que sei que fui eu que fiquei sem eles. então, portanto, e nessa altura... Nessa altura eu digo... O que é que lhe era explicado para... Portanto, 6 anos depois, as crianças, na altura, já tinham tido um destino, não é? Eu não sabia. Sim, a Maria não sabia, mas para que é que seria necessária a sua assinatura? Tem ideia? Exatamente por isso mesmo é que eu não assinei e perguntei onde eles estavam. E, entretanto, interrogo uma senhora e digo, vocês disseram que eu quero a seropositiva e na igreja faziam correntes de oração porque eu quero a seropositiva. O que é certo é que eu tive filhos e não sou. Dizem que eu não sou. E elas dizem-me a mim, é possível negativar a doença. O vírus fica adormecido e depois, anos mais tarde, ele volta a aparecer. E Zé Alberto, eu posso lhe dizer que até hoje vou buscar as minhas análises e não sei se é. Eu tive uma doutora que me disse a mim num hospital deste país, por favor, pare, está-se a consumir e isto, a não ser que mude o seu comportamento de vida, nunca vai dar positivo. Pare, porque é demais. Psicologicamente a senhora não está bem. E eu afianço-lhe com toda a garantia que se não mudar o seu comportamento que teve até hoje, não vai dar positivo. A senhora não é seropositiva e nunca foi seropositiva. Maria, eu no final da nossa conversa aqui na sexta-feira passada, eu utilizei uma expressão e a cada detalhe ou a cada capítulo que abordamos, eu reforço essa expressão. Mas agora gostava de ouvir o Dr. Fernando Ramalho sobre isto. A Maria, esta mulher, foi torturada. Exatamente. Viver com esta culpa falsa, as implicações são a todos os títulos. Terríveis. Clinicamente e em termos abstratos. Alguém a quem é diagnosticado, sobretudo na altura em que era, com todos os mitos e com todos os tabus que envolviam, ainda hoje, mas não tanto como nos anos 90, alguém a quem seja diagnosticada seropositividade é alguém que passa a ter uma noção da sua própria intimidade totalmente diferente. Claro. Não só isso, é evidente, eu já tenho alguns anos e a década de 90 para mim é uma coisa muito, muito recente e antiga ao mesmo tempo, se me permite, e acompanhei muitos doentes seropositivos associados a infecções pelo vírus da hepatite B e vírus da hepatite C, e de facto era um estigma terrível para estas pessoas, porque eram olhadas, por isso eles omitiam, eram olhadas sempre de lado,
em que muita gente tinha receio sequer de cumprimentar essas pessoas. Eu fazia exatamente o contrário, cumprimentava esses mesmos doentes para mostrar às outras pessoas que não era um simples aperto de mão ou um abraço que se transmitia o vírus da SIDA. E eu queria reforçar aqui a Maria esta questão que lhe foi dita. É evidente que a Maria nunca foi seropositiva, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Os testes hoje... Mas hoje a Maria também não tem dúvidas sobre isso, pois não, Maria? Eu penso que sim, porque a Maria disse a certa altura que ainda, quando abriu o envelope ainda tinha receio que viesse lá alguma coisa. Apesar de tudo o que já lhe disseram, de todas as garantias que os médicos lhe deram, isso entrou tão profundamente em si que ainda mantém uma réstia de dúvida que possa acontecer. É isso, Maria? Psicologicamente, admito que fiquei... Afastou-me do mundo, afastou-me das minhas relações. À conta disso, tiraram-me 3 filhos. Mas eu quero aqui perguntar se alguém me puder responder, mesmo que eu fosse. Isso era motivo suficiente para deixar de ser mãe? Está a fazer a pergunta se fosse seropositiva, se isso a impedia de ser mãe. Não, claro que não. Hoje em dia é uma situação que é perfeitamente viável. Todas as condições são as possíveis e reunidas para que essa situação possa ser ultrapassada mesmo de uma mulher que seja seropositiva, não há problema nenhum. Nessa altura era mais complicado, era mais difícil, hoje em dia é muito mais fácil, mas é evidente que todo este drama que lhe foi colocado, se fosse seropositiva, teria que transmitir aos seus filhos por via natal, ou perinatal, ou na altura do nascimento, e portanto, por isso lhe foram arquitetar que os filhos eram seropositivos, que a senhora era seropositiva, e tudo isto foi de facto um drama que lhe colocaram na sua vida, mas é óbvio que é humanamente impossível, pelas descrições posteriores que vêm a acontecer, nomeadamente os seus filhos deixarem de ser seropositivos. Tudo isto é arquitetado, é um plano que está por trás, que foi gizado exatamente com o objetivo de retirarem os filhos e o que é mais grave, e volto a insistir nesta questão, é que isto chega a um tribunal português que toma uma decisão, de facto, a meu ver, completamente errada, a não ser que me demonstrem de outra forma, de outra maneira, mas eu não tenho dúvidas publicamente em dizer que a decisão foi errada. Algo que se passou, não vou comentar, não tenho que fazer juízos de valor, posso fazer para mim próprio ou em privado com outras pessoas, mas não tenho dúvidas em que isto é um plano extremamente bem arquitetado, em pessoas que não tiveram um apoio médico, a meu ver, que deviam ter tido naquela altura, e é evidente que há muitos médicos que podiam ter ajudado nessa altura, se por acaso se tem dirigido a esses mesmos médicos. Eu vi também, penso numa reportagem, qualquer coisa sobre uns cadernos assinados pelo hospital das crianças, onde as crianças iam. Eu também nunca consegui perceber o que é que se passou ali exatamente nessas circunstâncias. Mas qualquer coisa, as crianças foram seguidas, chegaram a ser seguidas em pediatria, não chegaram, Maria? Sim, os seus filhos. Sim, sim. E foi, não, mas aí disseram que os filhos eram seropositivos? Não. Bom, Nunca. As únicas pessoas que lhe disseram isso foram as pessoas ligadas ao lar, claro, certo? só pode ser isso. E a assistente social. E a assistente social. Exatamente. É grave. Isso é mais grave. É igualmente grave. É, exatamente. Só que é uma funcionária pública, não é? Uma assistente social é uma funcionária pública. Exatamente. Não tenho nenhuma dúvida, Maria, que foi vítima de uma monstruosa conspiração contra si e contra os seus filhos. Porquê? Ainda hoje me interrogo sobre isso. Porquê? Mas quero, contudo, dizer que mesmo que fosse seropositiva, isso não me tirava o direito de ser mãe. Isso jamais. E acho que tem todo o direito também a pensar dessa forma e dessa maneira, porque qualquer mãe seropositiva pode criar os seus filhos sem problemas absolutamente nenhuns, porque desde que saiba das formas de transmissão do vírus. É um vírus de transmissão meramente sexual ou homoheterossexual, é dos toxicodependentes de drogas endovenosas, tem que ser na altura em que permutam seringas, ou chamada transmissão vertical de mãe para filho, portanto não vejo porque é que uma mãe seropositiva, e continuam a ser, e há mães seropositivas, claro, que têm os filhos e cuidam dos seus filhos. Agora, Maria, isto foi tudo, de facto, desculpa a expressão, uma cabala para conseguirem um objetivo. Ao fim e ao cabo foi retirar os seus filhos. Mais uma vez, lamento profundamente todo o drama que sofreu, não só pelos seus filhos, mas o seu drama pessoal, do seu ponto de vista clínico, acho que foi dramático. Eu não me consigo imaginar no seu lugar, sendo seropositivo e ter que contactar com as pessoas e não poder dizer ou dizer que sou seropositivo. Não é fácil viver como viveu, e nisso a minha grande admiração é pela coragem que teve de enfrentar todo este problema. Mas, mais uma vez, lhe quero dizer, não pense jamais que é seropositivo ou que possa vir a ser seropositivo, desde que não pertença a nada daquilo que lhe disse, e sei que não é, pelas afirmações que tem feito,
pode abrir facilmente o envelope que lhe chega quando vai fazer a sua dádiva de sangue, e o país precisa de pessoas como a senhora, que são fundamentais para que neste país se possam haver outras pessoas com o sangue dos outros, possam de facto ter saúde, ou mais saúde do que têm anteriormente, de irem para uma cirurgia ou do que quer que seja. Portanto, aqui acho que a seropositividade é uma coisa que deve exorcizar profundamente, e peço a Deus que de facto, na realidade, consiga ainda atingir na sua vida aquilo que mais pretende, que ao fim e ao cabo era os seus filhos, e poder ter com eles uma conversa que me parece que seria fundamental para si. E tenho pena que de facto toda esta situação se tenha passado, tenho pena que este país tenha permitido que isto aconteça, mas eu tenho esperança na esperança divina, não na esperança da justiça divina, não do homem, mas tenho esperança que neste país exista justiça para que se faça 20 anos depois justiça a este caso, e para que não se pare. E nesse aspecto permito também, Zé Alberto, cumprimento da TVI, porque de facto é fundamental que neste país existam órgãos de comunicação social que possam, de alguma forma ou maneira, não deixar morrer estas coisas. Isto é um drama terrível. E não acha estranho, para não dizer incompreensível, o silêncio que se mantém? Eu acho demasiado estranho. Nós começámos a exibir, a revelar esta situação há uma semana. Eu não quero crer no segredo de justiça apenas, como alguém já disse. Há aqui um processo que me incomoda muito, que é o processo da adoção e a forma como essas crianças foram adotadas. E há um processo em tribunal. Porque aí há responsabilidades públicas de agentes ao serviço do Estado, Alberto, em nome de todos nós. Alberto, se aquele papel ou aquele documento que eu vi é verdadeiro, e não tenho razões para duvidar que seja verdadeiro, que é assinado por alguém que tem uma enorme responsabilidade neste país, que ainda é viva, ou vivo, com certeza absoluta, Sim. Eu não consigo perceber como é que isso é possível e porquê que não se avança. Eu vi a assinatura e o processo com certeza tem um número, tem um ano. Então e porquê que não se avança e dizer, vamos ver o que é que se passou? Porque aqui seguramente o dinheiro é uma coisa terrível. É de facto um drama humano, ao mesmo tempo que dá muita felicidade a muito boa gente, mas o dinheiro de facto não é tudo, mas há aqui muita coisa pelo meio. Há muitos milhões, há muitos euros, há muitos escudos nessa altura que aqui estão envolvidos, e é a única coisa que para já que eu gostaria de dizer. José Alberto, posso dizer Diga, Maria, diga. Senhor doutor? À altura, o senhor doutor há pouco disse que se tivesse recorrido a médicos, pronto, que me pudessem ajudar. Naquela altura eu só queria que ninguém olhasse para mim. E o senhor doutor há de saber, pronto, na cidade onde eu vivia, se eu me fosse apresentar e dizer eu quero fazer análise de HIV, nós éramos logo separados. Se houvesse uma suspeição de uma doença dessas, nós não éramos postos numa sala de espera. Porque eu presenciei isso com outros casos, outras pessoas, porque cheguei a estar no centro de saúde, à espera de ser consultada. E mesmo quem era toxicodependente não esperava na mesma sala que as outras pessoas. Portanto, eu nessa altura não queria ir a lado nenhum, não queria nada. Hoje em dia ia com certeza, mas nós estamos a falar numa altura em que eu presenciei cafés deixarem de ter clientes pura e simplesmente porque alguém servia um café a uma pessoa que tinha HIV. Mas, Maria, permita que lhe diga que já nessa altura havia muitos médicos que têm para eles uma coisa que é fundamental, que tem à sua frente, que é o doente. E que é a ética médica, e mais do que a ética médica, um ser que temos à nossa frente. E eu interpreto a medicina não como uma mecanicista, mas a pessoa como ela própria e que precisa de ser tratada de algo que está errado dentro dela. Não tenho dúvidas que teria encontrado alguém que lhe teria guardado o seu segredo e lhe teria resolvido o problema. Mas isso é, como eu costumo dizer, olhar para trás não resolve a questão. E o drama é... Deixe-me introduzir aqui esta questão. Maria, isto tem sido indescritivelmente doloroso para si. Cada capítulo que avançamos ou que folheamos é de uma brutalidade emocional esmagadora. E, nomeadamente, em relação àquilo que contámos na reportagem de hoje, além da Maria ter sido privada dos seus filhos, com mentiras e conspirações.
incutindo-lhe uma culpa de algo que ela não tinha, a todos os títulos. Depois há aqui esta circunstância absolutamente brutal do ponto de vista emocional, que é a Maria descobre o que aconteceu aos filhos, mas no momento em que isso acontece, portanto, ela reencontra os seus 3 filhos, nessa altura em que se sabe, mas nesse mesmo momento ela acaba de perder definitivamente o mais novo, o Fábio. Exatamente. Com um conjunto de descrições igualmente avassalador. Troca de identidades, anda para cá e para lá, é filho, é pai, quem é que eu sou? Exato. Gostava de o ouvir sobre estas circunstâncias todas. Do ponto de vista humano, Porque só me ocorre a expressão tortura, na verdade. não tenho dúvidas disso, que isto é uma verdadeira tortura. Nem toda a gente estaria provavelmente psicologicamente preparada para passar todo um processo que é um processo longuíssimo. Não é um processo de 1 mês ou 2. É um processo de 20 anos, em que começa, de facto, pelo drama, o seu drama pessoal, do ponto de vista da sua situação clínica, que pensa que é seropositiva, que depois não sabe nada dos filhos, e até que vem, de facto, a descobrir esta circunstância, que os filhos estão vivos e que um vem a falecer. Do ponto de vista humano, eu não sou capaz de me imaginar a mim próprio como é que era possível, ou como é que foi possível esta mulher ter conseguido ultrapassar todas estas circunstâncias. Daí a minha grande admiração. Eu não tenho dúvidas que neste país há muita gente que admira e provavelmente se revê, ou se gostaria de rever, nesta capacidade de sofrimento e capacidade de encaixar tudo isto que lhe foi passando pela sua própria vida. A única coisa que eu, como cristão e como católico, posso dizer é que, graças a Deus, a justiça será feita para nós, seres humanos, na minha perspectiva divina e católica e cristã, é de que, na realidade, a nossa recompensa será posterior. E, neste caso, eu não tenho dúvidas e gostaria que a Maria pensasse isto como eu penso muitas vezes, que, apesar de tudo, este sofrimento é um sofrimento que vai ter a compensa para quem acredita em Deus, para quem acredita que, para além desta vida, existem coisas muito mais importantes do que propriamente este sítio onde estamos. E nisso terá a sua recompensa, mas é óbvio que viver uma vida inteira, como viveu 20 anos, com uma circunstância de doença que não era doença, de filhos que lhe foram roubados. Eu tenho filhos e tenho netos e não sou capaz de me imaginar afinal se ficassem os meus filhos e os meus netos. O José Alberto também tem família. Isto é verdadeiramente dramático. Eu não consigo imaginar como é que foi possível ultrapassar isto tudo. Não consigo. Não consigo. Uma doença que não era, filhos que perdeu. Bom, com mais um detalhe de perfídia, o Fábio, que morreu há 2 anos e meio, ainda não está legalmente falecido em Portugal. Incrível, inacreditável. E atendendo à maneira como todo o processo tem vindo a ser explicado, a mãe biológica merece uma explicação? Sim, por isso, claro que merece, José Alberto, por isso as suas palavras são exatamente, e neste momento o silêncio continua, não há, mas eu não percebo, as autoridades portuguesas não são capazes, é fácil, eu não tenho dúvidas que é muito fácil conseguir-se ir por aqui e por acolá, descobrir o que de facto passou a esta criança, que não tiveram pais, não tiveram mães, pensavam que tinham pai, que tinham mãe. O que provavelmente irá fazer aumentar ainda mais a dor da Maria. Claro, não tenho dúvidas. O Fábio, coitado, eu tenho pena, coitado não no sentido que literal do termo, mas foi uma criança que não teve referências e provavelmente a ida para a toxicodependência deriva exatamente de toda a vida que ele teve, porque segundo o que eu ouvi, na realidade ele andou para um sítio, andou para o outro e falta as verdadeiras referências. E a educação da criança é fundamental ter essas mesmas referências e provavelmente uma das circunstâncias que conduziu a que o Fábio fosse para a toxicodependência foi isso. E muitas vezes os overdoses de que ele terá falecido são exatamente uma forma de terminar muitas vezes uma vida que ele não escolheu, no sentido de começar a viver dependente dessas mesmas drogas. Mas a Maria, nesta altura, sente necessidade de obter muitas respostas, não, Maria? Sem dúvida. Eles não me roubaram só os meus filhos, eles roubaram a infância dos meus filhos. Porque quando eu vejo uma gravação do Fábio com o microfone à frente dele,
Pá, aí sensivelmente calculo eu com os 3 aninhos, a dar uma morada de uma igreja e ensinarem-no a fazer orações, isso não é dar direito a uma criança a ter uma infância e de ser feliz. Isso já é, no meu ponto de vista, estar a manipular uma mente. Porque uma criança com 3 anos não vai... quer é brincar. Agora eu pergunto, tiraram-me os meus filhos e as pessoas que ajudaram a tirar, que eu vou, certamente, e agora vai se tornar uma batalha pessoal, saber quem foi, porque à custa disso os meus filhos hoje são adultos e os que estão vivos ainda são autónomos, têm livre arbítrio e decidem o que querem fazer. Eu não sou nada nem ninguém para obrigar a nada. Sou mãe deles e, como já disse, estou de braços abertos. Agora, a verdade da vida do Fábio, eu quero. Eu quero. Porque tiraram-nos porque eu era toxicodependente, nunca fui. E o meu filho morre na toxicodependência às mãos de quem tem um império. Tiraram-nos porque eu vivia uma vida com dificuldades e os meus filhos nem por isso, às famílias milionárias a quem eles foram entregues, não têm estudos, não têm uma formação a não ser dentro daquela igreja. Portanto, eu pergunto como é que as pessoas que ajudaram a fazer esta maldade a mim e a outras Marias que estão a aparecer conseguem dormir com a cabeça no travesseiro. Saber, permita que me diga, é evidente que as crianças foram e têm sido manipuladas desde a sua infância até a idade adulta. Nessa perspectiva, acho que também esta reportagem ou esta intervenção da TVI parece-me que ser extremamente relevante. Porque a manipulação existe, mas se houver possibilidade de documentar, como eu costumo dizer, por A mais B, de que o processo passou desta e desta forma, eu também, Maria, não tenho dúvidas que naquelas cabeças dos seus filhos, atualmente, as dúvidas não irão começar a aparecer e provavelmente poderá haver algum volte-face. Para isso é fundamental que este processo não morra para bem da sua pessoa, para bem dos seus filhos, e é evidente que aqui as autoridades portuguesas, na minha perspectiva, têm um papel preponderante e devem atuar nesse sentido. Se não puder ser feita a justiça civil, como eu costumo dizer, pelo menos que se faça a justiça para a sua pessoa e a justiça para os seus próprios filhos. E para a humanidade, Dr. Fernando Ramalho? Para a humanidade? Para a humanidade. É óbvio, não tenho dúvida. Ouça, É preciso fazer alguma coisa em nome da humanidade. eu acho que seria... Claro que sim, em nome da Maria. Ouça, mas acho que sim, mas, José Alberto, mais... Há muitas Marias, José Alberto. Ouça, mas, infelizmente. Há muitas Marias. Mas, José Alberto, permita que lhe diga, é evidente que a expressão é livre em todos os países, mas acho que os países têm que, de alguma forma ou maneira, perceber o que é que está dentro deles. E esta manipulação que eu assisto muitas vezes à chamada Igreja do Reino Universal de Deus é uma manipulação pura, porque conseguem extorquir dinheiro às pessoas, são pessoas com problemas provavelmente psicológicos gravíssimos, que são facilmente manipuláveis, que se fazem uma série de intervenções. Eu tenho dificuldade em ver aquelas salas cheias e se deixarem manipular desta forma e desta maneira e conseguirem... Porque a vida desta gente, destes bispos, não é a palavra de Deus. Permita a Maria que lhe diga isso. Isa Alberto, permita que lhe diga isso. Não é a palavra de Deus que lhes interessa. Isto é uma alqueida de outra forma e de outra maneira. Utilizam a palavra de Deus para atingir os seus objetivos. E eu digo isso à frente de qualquer bispo do Reino Universal, da Igreja Universal do Reino de Deus. Exatamente. Portanto... Deixa-me trazer à nossa conversa a Rita, que está aqui connosco. Talvez ela nos possa ajudar a perceber um pouco melhor. A Rita esteve no mesmo lar do Fábio, da Vera e do Luís. Conheceu-os a todos. Rita, porquê que a Rita foi parar ao lar? Enfim, as minhas perguntas são meramente indicativas, não é obrigatório responder. Responde aquilo que entende que deve responder. E que memórias é que tem deles e como é que nos pode ajudar a perceber exatamente isto que estava aqui a ser discutido, que é, enfim, qual era o tipo de ambiente que se vivia naquele lar, naquela instalação. Boa noite. Eu fui para o lar através da minha avó, que era crente da igreja, porque também não tinha pai nem tinha mãe.
conheci a Verinha, o Luizinho e o Fábio quando entraram. Eram crianças muito amorosas. A Vera era muito protetora de todos os irmãos, era uma mãe para eles. Andava sempre agarrada, se um chorava, ela chorava também. Era uma mãe, pronto. Ela sentia a necessidade de fazer o papel da Maria. Uma vez que a Maria não estava lá, ela era a mãe do Luís e do Fábio. O ambiente no lar, como é que eu lhe posso pôr isto? Tendo em conta que nós não tínhamos um termo de comparação com, eu falo, no meu caso vinha de outra instituição, vinha de outro colégio, eu não lhe posso dizer que sentia que era amada e que tinha um ombro amigo quando precisava, ou sentir que fazia um papel de um pai ou de uma mãe, mas isso numa instituição eu creio que é sempre complicado e muito difícil de conseguir. Pelas educadoras e pelas pessoas que nos eram diretamente com quem lidávamos, eu não posso queixar, eu não tenho razão de queixa nenhuma. Mas é como lhe digo, era um trato distante, ou seja, eram pessoas que cuidavam de nós, nunca apanhei, não nos tratavam mal diretamente, mas depois havia este terror, entre aspas, que era as histórias de cada uma das crianças. Quase todas elas eram filhas ou de prostitutas, ou de toxicodependentes, ou seropositivas. Todas elas tinham quase que a mesma história. Era transversal a quase todas as crianças. Mas havia as crianças, nessa altura, a Rita, tal como a Vera, o Luís, eram muito novos, não é? Eu era ligeiramente mais velha. Mas a Vera e o Luís tinham... A Verinha tinha 4, 5, não é? Sim, sim. Era assim, não era, Maria? 4, 5 anos, mais ou menos? Sim. Portanto, a percepção que tem do mundo e da sua realidade nessa altura é mínima. Havia conversas entre as crianças sobre isso? Isso sentia-se de alguma forma? Ou é uma memória que é construída depois perante... Neste momento a Rita é uma adulta, não é? Portanto, tal como a Vera e o Luís e todos são Havia uma pressão entre as crianças da adoção. Quando começam a ser os primeiros, começamos Havia crianças para a adoção? Sim, saiu a Márcia, depois saiu... Lembro-me da... Foi a Márcia. A Márcia é aquela Marcinha que nós andámos a tentar, estamos a tentar localizar. A memória que tenho foi a Márcia, foi a primeira menina a sair do lar. E o que nos diziam era que se nós nos portássemos bem, se fôssemos bem comportados, se não fizéssemos birras, etc., que com sorte seríamos abençoados também e alguém nos levaria. E depois quando saía alguém, perguntávamos sempre, então, mas eu portei-me bem, porque é que não saí eu? Ou quando iam de fim de semana, porque acontecia irem lá buscar só para fins de semana. O que é ilegal também. Porque é que ia uns e não iam outros. Esse tipo de conversa havia entre nós miúdos. Agora, entre as educadoras... com pena, não é? Porque claro, porque ninguém queria estar ali. Havia uma expectativa e uma promessa, uma premissa e uma promessa. Sim, todos nós de tínhamos que quem fosse adotado podia ter uma vida melhor do que aquela que tinha tido, não é? Sim. Todos nós tínhamos a esperança de ter um pai, uma mãe, uma casa, não ter que estar numa instituição. Porquê é que isso não aconteceu consigo, Rita? Eu tive um processo também fui uma das visadas, e no decorrer do processo o que me foi passado foi que parte da minha família foi ouvida em tribunal e eram contra, e eu fui devolvida. E, portanto, mas a ideia seria a Rita ser adotada também por um bispo. Por um bispo da igreja. Que idade é que tinha a Rita na altura, mais ou menos? Eu, quando retornei ao lar, tinha entre 14 e 15 anos. Portanto, adolescência. Esse processo deixou-lhe algum tipo de mágoa, de angústia? Na altura, sim, fiquei super triste e com alguma revolta até pela minha família. Porque a Rita queria ser adotada? Eu queria ser adotada, eu não queria estar no lar. Eu preferia, até porque a experiência que eu tive foi positiva. Eu já vi aqui o caso da Verinha e do Luizinho, que sofreram maus tratos. Eu não tive esse azar. Eu fui bem tratada. Mas a Rita chegou a viver com essa família? Sim. Quanto tempo?
Eu não quero mentir, mas foi entre 2 a 3 anos. Portanto, ainda com o processo de adoção em curso. O processo só entrou depois de eu já lá estar a viver. 2 ou 3 anos Sim, eu depois. primeiro comecei a ir de fins de semana, depois férias, depois fiquei. Portanto, na verdade, as vinculações sentimentais e afetivas aparentemente começam antes de haver uma autorização legal Claro. mínima, não é? A Rita tem noção de que isso não está correto. Mais tarde vim-me a perceber. Hoje em sim, dia hoje tem, em dia claro. sim. Mas a verdade é, Zé Alberto, eu não sei como é que eles conseguiam, mas eu fui matriculada na escola, uma escola americana, era americana, mas em Portugal. Eles pediam documentação na escola, como pedem hoje em dia, boletins de vacinas, BIs. Eu, por exemplo, eu tenho filhos e eu tenho que levar, em caso de ser separada, tenho que levar o que é que está estipulado numa guarda. E eu não percebo como é que naquela altura não pediam nada. Na sexta-feira ouvimos aqui o caso de uma antiga criança, hoje adulta, no mesmo lar, que só recebeu o bilhete de identidade quando tinha 11 ou 12 anos. Isso aconteceu consigo também, Rita? Não, eu quando entrei no lar eu tinha a minha cédula pessoal, não tinha BI, mas eu entrei ainda na fase da primária. E não me recordo de ser necessário ter BI. Faço o BI mais tarde, já quando vou para o liceu, e a única questão que se levanta é o meu boletim de vacinas, que não existia, não tinha boletim de vacinas, e que foi prontamente resolvido. Carimbaram o boletim de vacinas porque assumiram que eu deveria ter as vacinas todas em dia. Assumiram, não. Diga? Assumiram que tinha. Assumiram que Sim. tinha. Mas não fez provavelmente vacinação. Mas assim, e hoje em dia, Rita, a Rita já é mãe, não é? Já. Portanto, teve que fazer ali uma bateria de testes. Sim, felizmente. Tudo ok? Tudo ok, felizmente. Bom, ainda bem, não é? Ainda bem. Ainda bem. Alberto, aqui, Rita, como é que olha para esta sua experiência de vida, para este seu percurso de vida? É algo que, por exemplo, não sei que idade é que têm os filhos, é algo com que convive de uma forma mais ou menos pacífica e tranquila, como fazendo parte do seu percurso de vida, enfim? Felizmente eu sempre fui bem aconselhada, eu sempre me apoiei muito em colegas de trabalho mais velhos, em pessoas mais velhas, e de alguma forma isso também me permitiu não descarrilar. Caso contrário, não sei o que teria acontecido, mas... E apesar de ter essa experiência, portanto, apesar de tudo positiva, Rita, face às circunstâncias, como é que está a acompanhar toda esta revelação? Isto é algo que a surpreende assim também? É revoltante. É revoltante pensar que estávamos ali e estava a acontecer tudo e ninguém sabia nada. Nós que estávamos lá dentro não nos apercebíamos de nada. Pessoas que nós achávamos que eram super corretas, as pessoas mais honestas à face da Terra, e de repente foram coniventes, porque tiveram que ser coniventes com este tipo de situação. E teve uma sensação inicial de repulsa, de negação, isto não pode ser? Não, sei. assim, tendo em conta, eu depois, mais tarde, eu desvinculei-me completamente da instituição e Da dos igreja. crentes, etc. Mas sempre fui acompanhando a igreja, entre aspas, não é? Nas notícias. E sempre houve coisas que para mim não me faziam sentido. E eu até comentei no outro dia, está na reportagem com a Alexandra, que é porque é que Deus só nos ouve no verão e no inverno, no Natal. Porque é que as campanhas da fé, Deus só ouve quando recebemos o subsídio de férias de verão e o subsídio de Natal. Isto foram coisas que eu, claro, mais tarde, não era com 15 anos que pensava nisto, mas causavam-me revolta. E para mim, pessoas que levam as reformas dos velhinhos e o dinheiro, às vezes, de pessoas que têm, o único dinheiro que têm para pagar a casa, a alimentação, o que for, para supostamente Deus abençoar, porque é só nestas alturas que Deus está acordado, não podem ser pessoas corretas. Maria, temos 1 minuto para acabar este programa. A última memória que tem do Fábio é dele com 1 ano e meio, não é? Não. A última memória que tenho do Fábio não chega ao Fábio a ter 1 ano de idade.
Portanto, claro, a Maria já disse e sublinhou que não viu dar os primeiros passos. Sequer andar. E nessa altura ele também ainda não expressava nenhuma palavra. Poucas. Começava a palrar e começava já dizia. Qual é a última memória que tem dele? É de vê-lo a dormir na cama, na véspera de me irem buscar a casa. E a foto que guardei religiosamente, ainda bem que sim, porque podem mesmo alegar que aquela foto pode ter sido tirada aqui ou ali, mas eu que a tirei sei onde a tirei e quem me viu tirar, quem estava dentro daquele lar também sabe que eu tirei lá. E Zé Alberto, isto serviu para, fundamentalmente, encontrar um bocadinho de paz dentro de mim, consegui provar a algumas pessoas que durante uma vida inteira duvidavam do que eu dizia. É verdade. Quero fazer justiça à morte do meu filho, dizer aos meus filhos que estou aqui, ajudar outras Marias e estou satisfeita, Zé Alberto, que agora o país vai pôr os olhos noutras mães e vão se esquecer. Não é esquecer um bocadinho de mim, mas a Maria vai sair um bocadinho de cena porque eu sou uma pessoa que sou humilde, quero trabalhar, quero beber café sossegada e quero agradecer à TVI porque há órgãos de comunicação social que eu peço que tudo aquilo que tem vindo a ser dito seja de fonte fidedigna, porque tem sido dito muita coisa, e quero agradecer à TVI por me ter encontrado, por me dar esta oportunidade de ser ouvida e que não menti uma vida inteira e de serem pessoas isentas, justas, e estou aqui. Obrigado, Muito Maria. obrigado. Obrigado. Não é a todo o custo que se põe uma notícia, Zé Alberto. Tenho a certeza que é a expressão que foi aquela que eu mais ouvi nos últimos dias desde sexta-feira, Maria. E tenho a convicção de que será aquela que é partilhada pela esmagadora maioria das pessoas que têm acompanhado estes relatos e estes testemunhos e estas histórias, que é obrigado, Maria. Senhor Doutor, o meu apreço e muito obrigado por tudo o que disse. E ainda bem que há médicos como o senhor em Portugal. E à Rita e a todos que têm caminhado comigo e que certamente vamos caminhar todos juntos, porque, Zé Alberto, sei que não tenho muito tempo, mas para quem pensa que isto acabou, começou agora. Obrigado, Maria. Obrigado, Rita. Obrigada. José Fernando Camargo, muito obrigado. Muito obrigado, eu. E se permitir-me só 5 segundos, que se faça justiça neste país. É o que eu mais desejo. Termina aqui esta edição da 21ª hora. Já a seguir, na antena da TV24, temos o prolongamento. Estou de regresso amanhã. Muito boa noite.